Marcelo, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certinho. Prazer Então estar aqui tá com ótimo. você, com o Que pessoal da bom. TIU. Isso aí. Legal, Que legal. bom, Marcelo. Muito bom falar com você. Eu vou aguardar aqui uns 2 minutinhos só para o pessoal ir entrando e aproveitar e pedir para o pessoal já ir compartilhando aqui a live. É só encaminhar pelo aviãozinho. Encaminha aqui no chat, a galera vai chegando por aí. Eu estou muito ansiosa para conversar com você, como eu te disse antes, né? Um super nome para o RH, não só para o RH, para o departamento pessoal, para todos os outros subsistemas aí do RH. Todo o seu conhecimento é muito bacana. E Obrigado pelo é convite. um. Obrigada a você por estar aqui com a gente. E é um prazer conversar com você. E vamos ver o que a gente vai ter aí também de perguntas, né? O pessoal pode perguntar, pode mandar comentários aqui pra gente, tá? Fiquem à Ok. vontade, tá? Então, vou começar aqui me apresentando. Eu sou a Viviane, sou gestora de pessoas aqui da TIU. Já tenho mais de 15 anos de experiência no RH, no DP, recrutamento e seleção, em todas as áreas dentro do RH. Né? Vou contar um pouquinho aqui da TIU para vocês. Então, a missão da TIU é fornecer às empresas uma solução que otimiza não só o departamento pessoal, mas o RH, e assim como toda a empresa, né? E os seus processos. E o sistema ele utiliza as informações que estão disponíveis dentro do sistema para calcular de forma automática e, claro, reduzir o tempo gasto nas atividades manuais. Além disso, com isso, você consegue oferecer mais tempo para o que importa, né? E consegue focar nas estratégias. E aqui na TIU, você pode aplicar as regras de cálculo da CLT e das CCTs, que a gente sabe que o RH e o DP, eles lidam com várias convenções coletivas, e você pode aplicar de forma individual ou coletiva, fazer o fechamento de ponto de forma automatizada, muito mais rápido, importar e exportar os dados, integrar mais facilmente junto com a folha de pagamento e, claro, é muito importante essa parte. Tudo isso preservando a segurança dos dados da empresa e dos colaboradores em todos os sentidos, tá? Agora eu vou falar sobre o meu convidado super especial aqui. Novamente, estou emocionada. Marcelo, é um super prazer nosso estar com você aqui. Marcelo é palestrante, consultor, especialista com mais de 15 anos de experiência em educação corporativa, diretor de relações educacionais da ABRH Brasil. Fora isso, a sólida experiência em desenvolvimento de líderes, gestão de clima, cultura organizacional, formação de equipe de alta performance, maturidade emocional, gestão da mudança e muito mais, né? Ele tem um super currículo. Fora isso, a atuação em projetos com grandes empresas, ele já treinou mais de 40 mil líderes no Brasil e no exterior. Ou seja, galera, não é pouca coisa, né, Marcelo? Prazer estar com você aqui. Pode dar um oi para a galera. Viviane, obrigado pelo convite mais uma vez, né? E aí fala assim que a barba branca, os cabelos brancos não mentem, né? Que você fala, toda essa experiência a gente vai acumulando ao longo dos anos, mas mais do que tudo, né? O que vale mais é o aprendizado, né? Acho que o aprendizado constante, aprender constantemente, estar aberto a aprender constantemente é o que motiva, né? É o que inspira. E a oportunidade também de compartilhar com as pessoas, obviamente, aquilo que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, né? Então, vamos ver aqui se a gente traz algum insight, alguma inspiração e auxilia as pessoas também a que possam ir adiante aí com algumas das nossas ideias aqui. Com toda certeza. Eu tenho certeza que quem estiver aqui, com certeza vai sair com alguns insights, não só para a vida, mas para aplicar na vida profissional também. Tá? Bom, vamos esquentar aí os motores. Quero conhecer, então. Eu já sei. Eu sou profissional de RH, eu já sei. Mas queria que você contasse aqui para a galera como que o CONAR pode transformar a carreira do RH, tá? E aí eu vou começar te perguntando de onde surgiu a ideia de fazer o CONAR. Olha, a ideia, né, ela vem desde a fundação da Associação Brasileira de Recursos Humanos, lá em 1965, né, 90 profissionais de RH, de recursos humanos, que na época era administração de pessoal, ainda não tinha esse nome, né? As pessoas se reuniram para de que maneira nós podemos contribuir também com esse desenvolvimento. Já haviam iniciativas
na América do Sul, na América Latina, e o Brasil organizou um congresso, né, em 1967, e aí foi o que inspirou também aqueles profissionais que fundaram a Associação Brasileira de Recursos Humanos a iniciarem também a organização do CONAR. Então, o CONAR vem, historicamente, né, já são aí 58 anos de associação, né? O CONAR faz, o ano que vem, assim, a sua 50ª edição, então nós estamos na edição de número 49 esse ano, na 49ª, sempre, né, Viviane, com o objetivo de fomentar, de auxiliar, de provocar, de desafiar, de trazer conhecimentos e principalmente reflexões. Se nós notarmos, né, toda a carga horária que a gente vai ter no CONAR, obviamente que não dá para a gente, como ser humano, assimilar tudo isso. Mas se a gente sair, né, com alguns insights, com algumas vertentes importantes para que a gente possa aplicar na prática, eu acho que esse é o papel fundamental desse grande evento. Nós teremos esse ano mais de 170 expositores, né? Então você vê serviços das mais diversas, produtos, né, dos mais diversos segmentos, né? E obviamente as nossas arenas de conhecimento que vão estar acessível ao público e mais obviamente o congresso que acontece aí nos seus 3 dias. Então o CONAR tem esse objetivo de fomentar, desafiar, provocar e dar às pessoas elementos para que possa agregar a carreira, né? Eu digo sempre que é encher a mochila, né? Ou a mala de conhecimento com tantos profissionais que vão passar pelos palcos do CONAR aí. Com certeza. E me conta uma coisa assim, qual a importância desse evento? Assim, na minha carreira eu já fui de RH, já fui de DP, né? Hoje a gente sabe que é um pouco misturadinho, ainda em algumas empresas é separado, né? A parte de RH ali, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, e aí tem a parte da administração de pessoas, né? Operação, a galera que bota a mão na massa no cálculo, né? Como que você vê, assim, a importância de um evento desse tamanho, do CONAR, para um profissional que não seja único e exclusivo do RH, que ele seja de outro subsistema do mundo de pessoas, né? Então, por exemplo, como que um profissional de departamento pessoal, vamos dar aqui o exemplo, ele pode explorar esse tipo de evento? Olha, Viane, se a gente pensar no contexto geral do CONAR, ele não tem um contexto único e exclusivamente para o RH, ele tem um contexto para que a gente possa explorar a gestão de pessoas. E eu digo sempre, né, que é uma coisa importante e uma reflexão que todos nós que estamos aqui nessa live, que todos nós que atuamos o tempo inteiro com liderança, com gestão de uma maneira geral, qual vai ser o nosso papel quando os robôs fizerem tudo? Porque os robôs vão fazer tudo. Tá? E a inteligência artificial é presente, é viva, né? Está contribuindo no dia a dia, está nos trazendo desafios também, como é que nós pensamos nessa utilização. Então, o CONAR tem esse desafio, que não é só para o RH. É a gente entender, a gente olhar também e ver quais são as contribuições para a gestão de uma maneira geral. Um olhar estratégico, um olhar para que as pessoas, para as diferenças, um olhar inclusivo, um olhar de pertencimento, de reconhecimento. Isso não é único do RH, né? Eu digo, tem um professor de marketing chamado Philip Kotler, que esse ano completou 91 anos, e o Kotler dizia na década de 90 o seguinte, que o marketing é tão importante que jamais deveria ser deixado na mão dos profissionais de marketing, né? Ou só dos profissionais de marketing. Eu digo isso também hoje, que a RH é tão importante, os recursos humanos, né? Os humanos, a humanização é tão importante que jamais deve ser deixado única e exclusivamente na mão só do RH. O RH tem que ter as cumplicidades, trazer mais pessoas, olhar para o todo. Precisa estar na veia de todo mundo, né? Todo mundo, é o olhar humano, né? É o olhar humano, porque é isso que faz diferença, né? Quando a gente fala, né, Viviane, desde um atendimento, por exemplo, num restaurante, num bar, ou em qualquer lugar, né? O que faz a diferença? Às vezes você tem boas comidas, você tem um bom prato, você tem, né, bons talheres, e o que vai fazer a diferença é o atendimento. Você sai falando do lugar, falando assim, olha, a comida é muito boa, o atendimento é maravilhoso, né? Se a comida pode ser boa, mas se você não for bem atendido, né, você não vai dizer, adianta bom, nada. não adianta nada. Então, dentro também, a liderança. O que faz a diferença? A liderança.
né? O olhar de gestão, o olhar de comprometimento, o olhar da busca pelo engajamento, e tudo isso a gente vê no CONAR. Então, aqui até para a gente ampliar um pouquinho, não fica só na mão do profissional de RH, vale para todo mundo. E nós temos percebido que ao longo dos anos nós temos tido mais pessoas também de outras áreas, que não única e exclusivamente ligadas aos recursos humanos, né? Ao RH, vamos dizer, profissional, porque está ligado ao RH, todo mundo dá, né? De uma maneira ou de outra, todos estamos. Mas, assim, ao profissional que atua no departamento de recursos humanos, não. Acho que a gente vai só ampliando, né? Com certeza. Perspectivas. E cuida da carreira também, né? Claro. Não só falando aí do RH, mas assim, a gente fala também da carreira, de qualquer área, né? Você citou aí sobre a questão da inteligência artificial, né? E aí vamos falar agora então dessa temática que está super quente no momento. E como que está essa questão da temática tecnológica presente nesse ano? Como que isso está sendo visto no CONAR? Como que o CONAR pensou em trazer esses temas? Não só para falar sobre a evolução, mas para também não assustar os profissionais. Eu vou perder meu emprego por causa da inteligência artificial, porque já está se falando nesse tema, né? Então, o que a gente pode esperar do evento nessa temática de tecnologia? Olha, eu digo sempre, Viane, que assim, a tecnologia, quer queira ou quer não, por mais puristas que as pessoas sejam, ela está no nosso dia a dia, né? Está no nosso celular, está no aplicativo de banco, está no aplicativo, né, de pedida de solicitação de serviços, né, de uma maneira geral. Isso, obviamente, tem sido muito ênfase e foco por parte do RH. O RH tem se mostrado sensível à aplicação de dados, cada vez mais que os dados sejam parceiros, né, e companheiros no dia a dia. E isso não foge, então, a essa ação. E não foge também a ação do gestor. Quer dizer, quanto mais nós tivermos olhares estratégicos que abarcam todos os temas, melhor. E aí a gente precisa sensibilizar. A gente precisa buscar, né, nas pessoas, contribuir com as pessoas com isso. Dentro do CONAR, nós teremos vários painéis, e certamente, mesmo dos painéis que não têm o título, né, de Data Analytics ou de inteligência artificial, obviamente as pessoas vão abordar, porque isso é presente, está no dia a dia. Isso cresceu muito, a gente sabe, depois da pandemia. Já vinha se falando, por exemplo, em trabalho flexível, já vinha se falando, quer dizer, em reuniões online, né? Já vinha se falando em home office há quantos anos? E a pandemia, obviamente, forçou um pouco isso. Isso é muito presente, isso é muito presente no dia a dia das pessoas. Então, certamente, e você acha que se tornou uma coisa orgânica, assim? A inteligência, ela já se tornou uma coisa fluida para qualquer tipo de profissional? Eu acredito que o profissional que, por acaso, entender que a tecnologia não pode contribuir, certamente nos próximos anos, mais e mais, vai ficar para trás, né? A ideia é como é que eu uso como aliada, né? Não pode se tornar uma inimiga, é como é que eu uso como aliada. Às vezes eu preciso ter mais informações, às vezes eu preciso ter um pouco mais de paciência para lidar com com alguns dispositivos tecnológicos, e às vezes eu preciso ter efetivamente um olhar mais sistêmico para entender de que forma isso pode contribuir com o dia a dia. Esse talvez seja o grande ponto, né? Não posso me tornar escravo, eu tenho que me tornar aliado, né? E vice-versa. Então, como é que a inteligência artificial é aliada da gente no dia a dia para que a gente possa impulsionar a carreira, para que a gente possa impulsionar times, para que a gente possa impulsionar a liderança e para que a gente possa efetivamente repensar. Porque eu acho que o ponto fundamental é esse, é repensar o tempo inteiro, né? Tem duas coisas que eu tenho certeza, Viviane, quando eu acordo todos os dias, que vão acontecer. Que alguma coisa vai mudar e que algum erro eu vou cometer. Então, eu luto bravamente contra os meus sabotadores, né? Às vezes eu perco. Eu olho para os meus erros e falo de que maneira eu corrijo para que eu possa ser melhor amanhã. E, basicamente, como é que a gente lida com as mudanças? As mudanças estão acontecendo. Enquanto nós estamos conversando aqui, certamente várias O mudanças. mundo está mudando.
né? Então, eu tenho que acompanhar essa transformação, senão a gente para também e acaba não atendendo aos anseios até dos públicos, né, que a gente tem dentro das companhias. Se nós pensarmos bem aqui, nós temos hoje 5 gerações trabalhando juntas dentro do ambiente de trabalho. Olha que oportunidade, né, Exatamente. maravilhosa da gente lidar com a diversidade, da gente compreender novas perspectivas, da gente, às vezes, se revoltar com algumas, às vezes, né, conflitar com outras. Eu digo sempre que como é que eu conflito positivamente? Como é que eu olho para que a gente possa construir, né, um olhar de construção? E acho que isso que o Conar traz para a gente, sabe? De falar, olha, esse painel me chamou mais atenção, essa palestra, sabe? Essa discussão, essa conversa. Então, nós estamos buscando também, dentro do evento, todas essas perspectivas, para que as pessoas possam não só ouvir, ser passivos, né, no aprendizado, mas também Sim. que possam participar, que possam trocar, que possam co-criar, que possam construir, né? Isso tudo vai acontecer dentro do Conar. Isso. Não sei Isso aí. se eu te respondi ou se eu ampliei muito, mas tudo bem. Vamos. Ampliou, mas isso é ótimo porque a gente traz mais perguntas aqui para o nosso debate. E a Bianca, ela comentou aqui, e achei interessante a pergunta dela, como usar a inteligência artificial a favor do RH? Uma das coisas bacanas que você falou aí é o mundo está em movimento. E uma das introduções que eu fiz é como não fazer com que o profissional tenha medo de perder o emprego para uma inteligência artificial. Então, como que a gente, profissionais do RH, nesse mundo, pode trazer a inteligência artificial para o nosso lado? Olha, eu digo que tem 2 coisas que talvez um pouquinho mais, mas eu vou falar 2 que eu considero prioritárias aqui. A primeira é a humildade, ou seja, a capacidade que eu tenho de entender que eu não sei tudo e que eu posso aprender com as pessoas, seja nas mais diversas interações, né? E a segunda delas é a coragem de fazer. Com certeza. Porque eu falo, né? Não, eu digo sempre assim, nós somos uma instituição, a BRH, né? Uma instituição, por exemplo, feita de voluntários, né? E a gente trabalha, constrói um evento desse tamanho, com um comitê, por exemplo, científico de 40 pessoas, cerca de 40 pessoas. E nós somos suscetíveis a críticas, né? Mas eu tenho que ter a coragem de falar, olha, eu entendo que esta talvez seja a maior contribuição que eu possa dar ao meu público. Certamente eu vou ser criticado em algum momento, certamente as pessoas serão criticadas em algum momento. Mas, bom, eu tive a coragem de colocar isso em prática, eu fiz, né? Eu prefiro pecar efetivamente pelo que eu fiz do que não fazer. Então, acho que o RH também pode olhar para isso, para essa perspectiva de tudo aquilo que a gente pode trazer como algo que nos contribui. A primeira delas é de que maneira a tecnologia pode modificar a vida. Às vezes dá trabalho, às vezes vai dar trabalho, mas é ter a coragem, é a humildade de aprender, para cara, eu ainda não sei como usar, deixa eu aprender. E a segunda delas é qual é a coragem, como é que eu efetivamente enfrento, né, esses meus, vamos dizer, esses meus demônios para que eles possam, muitas vezes, ser contornados, ou esses obstáculos e desafios para que eles possam ser contornados e a gente seguir adiante. Então, acho que fundamentalmente humildade e coragem, sabe? Humildade e coragem. E não estou dizendo o contrário, tá, Viviane? Não entendo aqui que as pessoas não têm humildade e que não têm coragem. Eu só acho que cada vez mais é isso que vai impulsionar, né? Cada vez mais é isso que a gente precisa ter e arregaçar Precisa as ter. mangas para correr atrás do que a gente precisa correr atrás, né? E reconhecer, né? Quer dizer, as pessoas querem saber a importância do trabalho delas, né? Elas querem saber por que elas são importantes ali, né? Eu digo que Charles Chaplin, né, o tempo dos tempos modernos, né, muitas vezes, né, em muitas operações, eles continuam existindo. Tem gente que está lá apertando parafusos, né? Agora, a diferença quão importante eu entendo que é este trabalho e eu digo isso para as pessoas. Está aí a diferença. Dizer para as pessoas qual é a importância do trabalho delas. Quando é que nós que estamos aqui conversando chegamos, né, na base, né, do trabalhador, né, daquele que está entrando agora, e dissermos para ele que o trabalho dele é importante, desde o estagiário, né, passando até por diretoria e presidência, né? Dizer para as pessoas o quanto o trabalho dela é importante faz toda a diferença.
faz toda a diferença, de reconhecimento, de pertencimento, de colocar aqui dentro para falar, cara, aqui, estamos aqui juntos, né? Isso aí. E faz parte do nosso papel como RH, né? Como Legal, RH. bacana. Ensinar os É, outros, né? Faz parte do papel de todo mundo, mas o RH talvez faz ensinar, papel. dar, instrumentalizar, dar Dar o ferramentas, né? Poder para as suporte para pessoas. a liderança fazer esse papel também, né? Junto. Legal, bacana. E voltando aqui agora um pouquinho para o Conar, né? E não só para o Conar, mas que tipo de eventos, assim, palestras, é, treinamentos, capacitações em geral, que você tem ou que você teve, e até mesmo os hábitos, assim, sabe? Eu vi que você falou sobre ter a humildade, você levanta todo dia e sabe que você vai errar todos os dias. Como que você fez, né, com a tua carreira, assim? Que tipo de evento você participou? Que tipo de treinamento você buscou? Que tipo de hábito você internalizou para você chegar onde você chegou na sua carreira de profissional, mas de profissional não só como um diretor, mas o seu lado pessoa. Viviane, eu acho que é estar atento, né, às questões que podem contribuir para a gente ser melhor como ser humano, de uma forma geral, né? Eu digo que tem uma coisa que para mim, é fundamental, é a vontade de aprender. Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu tenho... eu brinco sempre que eu tenho a síndrome das pernas inquietas, né? E essa perna vem para o cérebro, né? E aí você fala assim, cara, o que eu posso aprender hoje? Né? E muitas vezes testar também esse aprendizado. Então, alguns anos atrás, eu falei, pô, eu preciso compreender, por exemplo, como é que eu aprendo, né, o meu processo de pensar as coisas. Eu falei, mas eu queria fazer uma coisa completamente diferente do meu trabalho, né, daquilo que eu faço no dia a dia. Então, eu fui aprender, por exemplo, a fazer cerveja. Como é que é o processo de fazer cerveja? Fui aprender a fazer vinho. Como é que é o processo de fazer vinho? Né? E aí E você como é fala que assim, você despertou essa curiosidade, né? isso, e aí eu falo assim, pô, o meu processo de aprendizado é esse. Então eu preciso de reforços, né? Eu preciso escrever, eu preciso anotar, eu preciso desenhar, eu preciso fazer mapa mental, eu preciso perguntar, e talvez mais do que, né? Acho que até minha formação como jornalista, né, me ajuda um pouco nisso. Eu pergunto muito, né? Eu pergunto para mim mesmo, né? Então, a capacidade de fazer perguntas, que acho que para todos nós aqui é fundamental, como é que eu faço perguntas no dia a dia, né? Assim, sempre essa curiosidade, né? Sempre essa curiosidade de estar buscando algo. Eu ouço, todos os dias eu ouço pelo menos um podcast diferente, né? Eu leio pelo menos algumas páginas de livros diferentes todos os dias. Eu vou fazer formações, então fiz já PNL, fiz constelação, né? Fiz minha formação em vários instrumentos e ferramentas, né? De análise comportamental, de olhar para as pessoas, né? De performance. Eu vou 3, 4 vezes por ano a congressos também internacionais, nacionais, para poder pesquisar, para poder olhar, para poder ouvir. E não ter receio, uma coisa que eu aprendi com o Pat Adams, né? O Pat Adams, ele teve no Brasil em 2019, abrindo o Conar em 2019, ele fala o seguinte, que o que você não pode ter, muitas vezes, é o pudor de conversar com estranhos. Você não pode chegar agressivamente conversando com eles, mas quando eu chego, por exemplo, dentro do elevador, que é um lugar pior e mais desconfortável, que dentro do elevador, para você conversar com alguém, e ele fala assim... Que é aquela pergunta clássica, como o tempo tá assim hoje, né? Mas vai sempre ter uma provocação para você falar, para começar uma conversa, né, com alguém num elevador. Então, é não ter muito esse receio, sabe? De conversar com estranhos, de perguntar, de falar e de ouvir respostas que talvez não estejam dentro do seu contexto, né? Com certeza. Quero contar uma experiência aqui que aconteceu há algum tempo Conte. atrás comigo, mas eu acho que é muito legal. Eu encontrei no aeroporto o Osiris Silva. O Osiris Silva, né? Ele é um dos responsáveis pela implementação da Embraer no Brasil. Foi, né, uma pessoa que é super reconhecida mundialmente, né, um homem de grande valor, né, e que sou muito admirador da história do Osiris Silva. E tive a felicidade de encontrar umas idas e vindas no aeroporto com ele. Ele, eu acredito que hoje deve estar com 92, 93 anos de idade. Mas perguntei para ele, falei assim, professor, na época ele era reitor de uma universidade, falei, professor, o que move o senhor, né?
ele devia estar com quase 90 quando eu encontrei, 87, 88, ele falou assim, vontade de aprender. Falei, cara, se uma pessoa como essa, né, com essa idade, com essa capacidade, com esse reconhecimento, diz para mim, né, que é vontade de aprender, quem sou eu para contestar? Mesmo que esteja no meu escopo diferente, uma maneira diferente de enxergar. Mas é vontade de aprender, acho que é isso. É isso que movimenta o tempo inteiro. E todo mundo tem alguma coisa para ensinar para a gente em algum momento na vida, né? Isso Está aí. aberto. Acho que é essa E quando, abertura. e quando a gente começou a conversar sobre trazer você, né, aqui para conversar com a gente, a primeira coisa que eu coloquei lá na anotação era: eu preciso perguntar para ele como ele chegou onde ele chegou, o que ele fez para chegar onde chegou, né? Então é exatamente isso. O que move, né? Porque muitas vezes a gente tem a oportunidade de conversar com alguém desse calibre e a gente nem sabe. A gente está do lado da pessoa dentro do elevador, ele está com fone de ouvido, está pensando na vida, etc. E é realmente aproveitar as oportunidades que estão na nossa frente, né? É Eu sou bacana. muito inquieto, sabe, Ah, Viviane? Acho que essa inquietação ajuda muito, né? Eu sou muito inquieto, estou sempre buscando alguma coisa, estou sempre insatisfeito, né, com um monte de coisas, né, que muitas vezes eu entrego, que eu faço. Acho que isso me ajuda um pouco. Por um lado, às vezes eu me cobro muito, né, o que pode ser uma coisa, um aspecto um pouco negativo, mas acho que essa curiosidade, esse olhar, sabe, essa percepção do outro, esse entendimento, né, não é fazer tudo o que os outros querem. Né? Eu digo sempre quando a gente está olhando para um negócio de forma estratégica, é assim, se eu não fizer o que o meu cliente quer, eu quebro. Se eu fizer tudo o que ele quer, eu quebro mais rápido ainda. Né? Então, é a mesma coisa no relacionamento pessoal. Não dá para fazer tudo o que as pessoas querem. Às vezes o não também é um gesto de amor. Né? Mas dá para você fazer ou buscar alguns elementos de compreensão e de falar assim, o que isso agrega na minha vida? E às vezes algumas coisas não agregam nada, e tudo bem, você descarta. Né? Você fala, bom, tá bom, isso não agregou, foi legal, fiz, mas sabe, não vou utilizar, não vai ser importante. Né? Agora, algumas coisas a gente aprende. Eu digo que toda experiência tem uma oportunidade de aprendizado. Tudo, né? com Então, certeza. estar aberto, ser inquieto mesmo, buscar, sabe, constantemente. E é aquela coisa, né? Não ter muita preguiça, não. Acho que tem que ir. Isso aí. Tem Nós que vamos se encontrar colocar. obstáculos. Vamos encontrar obstáculos? Não tenho dúvida que nós vamos encontrar obstáculos. Não tenho dúvida que nós vamos ter dificuldades, mas é aprendizado. É aprendizado o tempo inteiro. Com certeza. E me diz uma coisa, o que a gente pode. Eu achei bacana aqui uma participante colocou aqui. Acredito que ter a sensação de pertencimento hoje é fundamental. É verdade. Fazer isso acontecer é papel do RH e da liderança, né, Marcelo? É uma coisa que a gente estimula, né? Outra participante colocou aqui, que grandeza de conhecimento, gratidão. É verdade, baita conhecimento que estamos aqui compartilhando. Marcelo, queria voltar aqui um pouquinho, assim, para o evento, né, que a gente vai fazer um super movimento nesse evento, a TU. E o que a gente pode esperar desse evento no sentido de transformação? O que os profissionais que estão envolvidos com o CONAR querem causar com essa edição, que é uma edição em que se fala muito de tecnologia, né? O que esperar do evento, da grandeza do CONAR, em termos de transformação de quem está do outro lado, de quem está indo para o CONAR? Eu acho, Viviane, e aí vamos começar com uma provocação. Eu acho que toda transformação começa de dentro para fora. Você vai ouvir algumas coisas, você vai ver algumas coisas na sua vida, né, no seu dia a dia, que vão te estimular a ir adiante, a pesquisar mais, se aprofundar. Então, essa transformação começa aqui. O que nós queremos dentro do CONAR, né, cada vez mais, é como é que a gente estimula essa transformação para as pessoas. Então,
aqui queria te contar uma coisa que eu acho que é muito legal, compartilhar com você e Conte. com quem está nos assistindo aqui. Então, compartilhe. Nós começamos a pensar o CONAR esse ano, e aí veio uma provocação das pessoas no seguinte sentido: o que nós estamos vendo de dificuldade do mercado de trabalho de uma maneira geral? Estamos vendo a dificuldade das pessoas, por exemplo, em lidar com as diferentes gerações. Estamos vendo, por exemplo, as dificuldades das pessoas em muitas vezes discutirem mais profundamente alguns assuntos, né? Porque o que a gente vê e o que a gente está cercado o tempo inteiro é de, como dizem por aí, de lacração e cancelamento. Então você entra, por exemplo, expõe uma ideia sua. Momento É, acontecer. você Todo expõe mundo uma tem uma ideia. opinião para qualquer assunto. E não tem problema ter uma opinião, né? Tem problema é a gente tentar convencer muitas vezes o outro, chacoalhando o outro para que o outro entenda que a minha opinião é melhor do que a dele. E não é. A minha opinião é só a minha opinião e a do outro também. Marcelo, mas às vezes nós vamos ter que chegar a um consenso. Legal, o que é maior do que eu e você? Né? Dentro das empresas, é a minha declaração de missão, visão, valores, né? São os resultados que nós estamos buscando, os objetivos, são, né, os conceitos éticos, é aquilo que a gente olha à volta. Então, nós começamos a olhar para isso, né, dentro do comitê e começamos a perceber a dificuldade das pessoas, muitas vezes, em lidar com essas situações de conflito e lidar com essas situações de falar assim, cara, eu preciso convencer o outro, mas eu não vou convencer o outro pelos meus motivos, eu vou convencer o outro pelos motivos dele. Né? Então, é ouvir um pouco mais, é ter compaixão, é trabalhar com empatia. Como é que a gente faz isso no palco do CONAR? Muitas vezes não é só uma voz. Então, nós entendemos que o bom caminho, que o caminho adequado seria nós colocarmos pessoas com pensamentos similares, por vezes divergentes, né? Por vezes contrastantes, por vezes totalmente opostos, no mesmo palco. Então, fizemos a opção de fazer muitos painéis, onde as pessoas poderão ouvir diferentes ênfases, pontos de vista, com diferentes experiências, de profissionais diferentes também. Né? Eu tenho muito orgulho do que eu vou te dizer agora, do que a gente conseguiu compor para esse CONAR. Esse CONAR nós temos quase 90 palestrantes, dos quais nós temos 55 mulheres, 40 homens, 6 painéis só de mulheres, um painel só de homens. Nós temos um casal que vai estar no palco, né, contando para a gente as suas experiências, que é o casal Disney. Nós temos, né, representantes da América Latina por meio da FIDAG no palco. Nós temos, né, a presença do Edu Lira com outras pessoas falando de organizações não governamentais. Nós temos um cara que lota auditórios aí pelo mundo afora, chamado Richard Fagerling, que vai abrir. Nós temos um músico, que é o Marco Túlio, né, do J Quest, que vai estar presente. Nós vamos encerrar o CONAR com o Miguel Falabella, né, que, cara, de sensibilidade humana, né? Falando de sensibilidade humana. E nós temos profissionais de mais de 50 empresas que vão estar no palco do CONAR. E aí nós temos, né, todas as representatividades, brancos, negros, nós temos travesti, trans, nós temos surdo-mudo, né, toda PCDs. Então, quer dizer, o que a gente buscou foi essa pluralidade mesmo para compreender. Cara, tem diferenças, nós somos diferentes. Que bom que nós somos diferentes, mas vamos aproveitar isso da melhor maneira possível. E muitas vezes a gente não vê isso representado naquilo que nos cerca, né? O que a gente tem visto é muita intolerância, é inconsequência, é uma raiva destilada, né, a partir de ações muito pequenas, né, ou de coisas muito simples, né, ver as pessoas reagindo de uma maneira efetivamente agressiva. Né? Pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com qualquer um em qualquer momento da vida. O importante é a gente compreender e falar assim, cara, aconteceu comigo, e daí? O que eu faço com isso? Como é que essa experiência me transforma? Então, nós optamos muito por isso, sabe? A gente também tem uma diversidade muito grande dentro do comitê também, que está muito legal. Então, estou assim, muito orgulhoso disso, estou muito orgulhoso para a gente, sabe, dar às pessoas elementos que possam provocá-las e desafiá-las a serem melhores. Efetivamente é isso. Com certeza, muito bacana. Tivemos uma participante que escreveu aqui, ó. Eu vou ter que ir, meu Deus. Sim! Tem que ir, tem que ir. Muito legal. E assim, dentro das oportunidades, né, Viviane, que são, por exemplo, a Expo, nós temos 170 expositores.
mas nós temos 2 arenas de conhecimento, que a palestra desde o início até o fechamento do CONAR, todos os dias, palestras acessíveis a todo o público que só vai visitar a Expo. Nós temos o congresso, que foi esse que eu acabei de citar, né? E nós temos também alguns estandes expositores que estão trazendo conhecimento o tempo inteiro. Com Né? certeza. E mais do que tudo isso, tem uma coisa que tem me chamado muita atenção de maneira positiva. De alguns anos para cá, o nível de preparo dos nossos expositores, né? O nível de preparo do pessoal que está nos estandes para poder conversar sobre, né, sobre os seus produtos e serviços. Porque não é mais aquela atratividade. Não vem aqui porque eu estou sorrindo para você e vou te dar um brinde. Não. Eu vou te dar um brinde até, vou te fazer alguma coisa, vou te fazer um carinho, mas eu estou preparado ou preparada para te responder aqui a respeito do meu produto e serviço. Então, esse nível de preparo tem me chamado muito a atenção, de preocupação dos nossos expositores, né, com isso. E como o produto transforma a vida da pessoa. Já que ela está indo lá para ser transformada, como que o produto vai transformar a vida dela dentro da rotina de trabalho, da carreira e tudo mais. Muito legal, Isso muito bacana. É isso aí, é isso aí. É assim, né? Leve, aí eu recomendo sempre às pessoas assim, leve algumas perguntas já prontas que você pode fazer para todo mundo. Em qualquer stand que você for, você faz essa pergunta, porque aí as pessoas... eu vou tirar o melhor delas, deixa eu obter o melhor das pessoas. Eu não obtenho com as minhas respostas prontas, eu obtenho quais são as perguntas que me ajudam a trazer o melhor das pessoas. Que perguntas eu posso fazer hoje? E quando você está conversando com uma pessoa... E quando você está conversando com uma pessoa, surgem novas perguntas daquele papo, né? Então, isso é muito interessante. Isso, pessoal, foi ótimo conversar com o Marcelo. Assim, Marcelo, estamos aqui para sempre que você quiser conversar com a gente. Se você tiver mais alguma coisa aqui para acrescentar. Se vocês tiverem perguntas também, fiquem à vontade. Podem fazer perguntas aqui, tá? Eu vou só dar um recadinho aqui importante, tá, galera? A Chu estará no CONAR. Nós temos lá um stand, tá? E estamos preparando o nosso time. Como o Marcelo falou aqui, tá todo mundo muito preparado para atender a quem quiser, tá? Nós teremos algumas surpresas no stand, né? Não é só, o brinde, não. O brinde é só um mero detalhe. Nós estaremos preparados para tirar dúvidas de vocês. Teremos aí uma super surpresa para mostrar para vocês lá no CONAR. E quem não puder ir, então não tem problema. A gente vai fazer uma cobertura gratuita com os nossos insights sobre os eventos que estão acontecendo ali. E vocês vão poder conferir aqui na página da Chu, tá? Fiquem tranquilos aqui nas nossas redes sociais. Vocês podem mandar mensagem no privado, no momento que estiver acontecendo, ou então antes ou depois, podem ficar à vontade para nos perguntar, nos aproveitar para transformar a vida de vocês na carreira de RH. A Chu, ela quer ser uma aliada do RH, ela quer ser uma mão, um braço do RH, junto com o CONAR e assim vamos com a vida. Né, Marcelo? É isso aí. Viviane, agradecer você, né? Agradecer o pessoal que está conosco nessa live também, a todos e todas que entraram aqui, né, para acompanhar conosco. Espero ter contribuído de alguma forma. E dizer sempre o seguinte, né? Dizer para as pessoas sempre o seguinte, estar predisposto, né, ou predisposta a fazer novas conexões, a buscar novos conhecimentos, a se transformar rotineira e diariamente, né? E, fundamentalmente, entender que os desafios, né, aquilo que acontece muitas vezes com a gente, que estratégia eu utilizo para poder dar a volta nisso. Que estratégia eu utilizo? Experiência nunca é o que acontece com você. Sempre é o que você faz com o que acontece com você. Então, de que maneira, na prática, ou na minha prática do dia a dia, eu posso, né, encarar, eu posso olhar, posso dar pertencimento, posso dar satisfação pessoal às minhas ações. Acho que, fundamentalmente, é isso, né? Porque a gente pode, de uma maneira ou de outra, né, na próxima esquina, na próxima interação, no próximo encontro, transformar a vida das pessoas ou
sair transformado, né, dessa interação. É estar predisposto, né? Estar afim de Estar fazer. disponível para ouvir, né? É isso aí, é isso aí. Muito E de legal, aprender também, bacana. deixa eu aprender, né? Deixa eu aprender o tempo inteiro. Pô, Curiosidade sempre. isso aí, muito bom. Tá Tivemos bom? aqui alguns participantes que falaram imperdível o Conar, um show de conhecimento, sempre podemos aprender mais, muito show, parabéns, muito bom. E é isso, pessoal, a gente quer gerar aí transformação na vida do RH, tá? Obrigada, Marcelo, novamente, sou super sua fã. Obrigada pela Obrigado. presença Obrigado. aqui. Obrigada a todo mundo que participou. E é isso, acompanhem aqui as nossas redes sociais, que a gente vai fazer uma super cobertura do Conar. Falou, galera? Obrigada, tchau, tchau e até Nos a vemos lá. próxima. Obrigado, valeu.